Coisa que é simbólica, né? Eu acho que a gente precisa dizer, é um simbolismo do autoritarismo e do neofascismo, né? O colega Antônio já disse, dessa prefeitura, dessa gestão, desse secretário. Por exemplo, o fechamento de bibliotecas e o absurdo no argumento anticientífico que os livros causam sinusite. O que os livros trazem é conhecimento. Nós que trabalhamos com educação, com conhecimento, sabemos muito bem. O básico do conhecimento é a leitura, né? Não existe escola em qualquer nível, básico ou superior ou universidade, sem livro. É impossível escola sem sala de leitura, sem biblioteca. A função fundamental nossa é trabalhar com conhecimento. Eu disse que era simbólico porque os ídolos desses que estão no poder na prefeitura, desses bolsonaristas neofascistas, o maior ídolo deles talvez seja o maior monstro da história, Adolf Hitler, que queimou livros, né, que todo mundo sabe, e talvez eles queiram esconder os livros para que as futuras gerações não tenham acesso às informações, às monstruosidades que já aconteceram por parte da classe dominante, por parte de quem nos explora, por parte do capitalismo raivoso, radical, que esse capitalismo raivoso tem nome, é o fascismo de Mussolini, de Hitler e etc. Então não é à toa fechar a biblioteca. É um desrespeito com professores, com estudantes, com os pais, com as comunidades de onde essas escolas estão inseridas, que muitas vezes, pela desigualdade social e econômica, que tem aumentado nos últimos anos, tem dificuldade de se deslocar ao centro da cidade. Então, a biblioteca mais próxima que é a da escola é a de maior acesso à leitura, ao estudo e etc, né? Então não traz sinusite nenhuma, traz falta de conhecimento, que aliás é a marca do Bessa, é a marca do Rogério Cruz, de bolsonaristas e de tantos outros. A esse povo não interessa ciência, não interessa conhecimento, justamente interessa as posturas autoritárias de ataque ao povo, e junto com esse fascismo caminha lado a lado as posições neoliberais e mais que neoliberais e liberais tradicionais, o ultraliberalismo de ataque aos trabalhadores, né? É um desrespeito, como já foi dito por vários colegas, o fechamento de sala de leituras, combinado, porque uma coisa está ligada à outra, com o ataque à educação infantil, né? E simplesmente por uma coisa, porque a prefeitura não cumpre as suas obrigações para com a educação infantil, não cumpre, por exemplo, a construção de mais CMEs, né? Ao invés de fechar a sala de leituras para abrir espaço dentro das escolas para alunos da educação infantil, o que deveria ser feito é a construção de novos CMEs, o que foi promessa da gestão passada de construir mais de 80 CMEs e não chegou nem a 20. E essa gestão a mesma coisa, nem a promessa tem e não investe em educação infantil, como não investe em área nenhuma, né? A lógica liberal, de novo, de ver a educação como empresa, como um gasto, como alguma coisa que atrapalha, né? Como um gasto público. Essa mesma lógica é a lógica que está atrelada ao fechamento do noturno, da EJA. Os últimos dados, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e os da Prefeitura ainda são maiores ainda. Nós temos em Goiânia, só no município de Goiânia, sem contar a Grande Goiânia, em torno de 280 mil adultos que não concluíram o ensino fundamental de 8ª série. Ou seja, é um desrespeito o fechamento de salas de EJA. E qual que é a lógica desse povo? Ah, está com pouco aluno, então é um gasto, né? Ou seja, é ver a educação como uma empresa, é a lógica de custo-benefício, de gasto, né? Nós discordamos completamente dessa lógica. A EJA é uma necessidade histórica, como é necessidade as cotas, é uma necessidade de combater as desigualdades, os quase 400 anos de exploração, a concentração de renda absurda nesse país, que os 1% mais ricos da população controlam 28% da renda e os 10% mais ricos 57%. Enquanto esses trabalhadores que estudam no noturno têm que trabalhar o dia inteiro de diarista, de faxineira, de pedreiro, ou está nos semáforos pedindo ajuda, vendendo alguma coisa dentro do Eixão. Eu vim no Eixo Anhanguera, e é cada vez maior o número de pedintes, o número de moradores de rua, e muitos desses são nossos alunos no noturno, e eles estão tendo o quê? A escola fechada, a negativa da possibilidade de estudar, né? Além disso,
o fechamento do noturno atinge diretamente nós, trabalhadores da educação. Além de atingir os nossos alunos, a comunidade nos bairros onde as escolas estão inseridas, nos atinge, porque a prefeitura fecha a escola. Quando não fecha, cria o tal dos coletivo único, que não tem nada de coletivo. Agora a novidade, além de coletivo único, compartilhado, né? Os professores de matemática e português ficam fixos, né? E o restante, as outras grades, as outras 6 disciplinas, rodam em 2, 3, 4 escolas. Qual a lógica disso? É a velha lógica liberal. O único sentido disso só tem um, mais nada. Porque isso prejudica a comunidade, os estudantes, os pais, os alunos do noturno. O único sentido disso é economizar dinheiro para a prefeitura. Porque quando não é coletivo único, cada coletivo nessa escola, a prefeitura vai pagar salário para 8 professores numa escola e 8 na outra. Quando junta essas escolas, cai pela metade. Em vez de pagar 16 salários, vai pagar 8 salários. Essa é o que acontece na prática. Ou seja, é corte de verba, é ajuste fiscal. E o que é isso? É o velho discurso liberal, né? De ajuste fiscal, de controlar os gastos do Estado. Para quê? Para sobrar verba, para pagar a dívida pública, a dívida do Estado, para encher as turras dos bancos Bradesco, Itaú e outros que todo ano anunciam lucro recorde em cima de lucro recorde, às custas da fome, da miséria da população, do aumento da desigualdade, às custas dos cortes de direitos dos trabalhadores, ano após ano. Quando não corta, não respeita. A lei do piso vem sendo desrespeitada pela rede estadual e rede municipal há anos. Nós fizemos greve esse ano, tivemos que ir na disputa, inclusive com o sindicato pelego, tocar a greve com toda semana 2 agendas, uma agenda de quem está na luta e outra da pelegada. E aí, para quê? O prefeito vir não cumprir os 33%, né? Que é da própria base, da laia dele, do presidente bolsonarista, que assinou lá os 33%. Não porque era bonzinho não, né? Talvez porque o ano seguinte ia ser eleição. E não cumpriu, veio com 15%, ou seja, não cumpre a lei do PIS, não cumpre a database do administrativo, que se o professor é desvalorizado, a situação do administrativo é pior ainda na escola. Quem tem os piores salários são administrativos. Até hoje, eu lembro, a primeira greve que eu participei em 2010, nós falávamos isso, e até hoje tem administrativo na rede municipal que não recebe um salário mínimo. E por lei isso é ilegal, qualquer trabalhador receber abaixo do salário mínimo. Aí tem uma linha vergonhosa que veio no contra-cheque de complemento salarial para atingir pelo menos o salário mínimo. O vencimento está lá, 1.050, aí tem 150 de complemento para chegar nos 1.200 do salário mínimo. Ou seja, a desvalorização dos professores é absurda. Nós perdemos nos últimos 15, 20 anos 70% de achatamento salarial. Os colegas mais antigos, todo mundo aqui já viu falar isso, nos anos 80, 90, muita gente largava a rede particular, que se diz que era boa, isso o quê, e não é lá essas coisas também, tanto em nível de qualidade quanto em valorização profissional. Né? Muitas escolas particulares estão por aí caindo aos pedaços e pagam muito mal também. Mas nos anos 80, um professor do município recebia 3 vezes o salário de um professor do estado. E de rede, muita gente largava estado, largava rede particular para trabalhar no município de Goiânia. Hoje em dia, nós tivemos 70% a 75% de achatamento. Nós estamos tendo perdas e perdas e perdas. A lei do PIS, a database, outros direitos que não são cumpridos. Além desses remanejamentos, essas reorganizações absurdas nas condições de trabalho, no funcionamento da escola, como esses ataques à educação infantil, né, passar a educação infantil para dentro da escola, fechar a biblioteca, o ataque ao EJA, ou seja, além da não valorização salarial, né, ainda o ataque às condições de trabalho. Isso tudo para economizar dinheiro para a prefeitura pagar o governo federal, para o governo federal pagar os bancos, né? É o pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Essa lógica ultraliberal só favorece a classe dominante e só ataca e corta direito dos trabalhadores cada vez mais. E agora, o liberalismo que a gente já lutava com desde a época de Fernando Henrique, né, e passando por Itamar e Collor, antes dele, né, inclusive nos governos petistas, né, agora esse liberalismo vem colado com uma postura fascista, autoritária, que nos ataca, que agride professores, né, que as várias manifestações
quebra braço de professores, machuca professoras, né? Que quando nós ocupamos na gestão passada a secretaria, o Íris Rezende, o que você vai fazer quando alguém invade sua casa? E nós dissemos claramente que a Secretaria de Educação não é casa do Íris, não é casa de nenhum gestor de momento. Qualquer órgão público é do povo, né? E deveria ser do povo, apesar de ser apropriado por esses lacaios representantes da classe dominante, esses funcionários do agronegócio, dos banqueiros, dos industriais e etc. Né? Isso aqui não é deles, é nosso. Né? E nós dissemos claramente para eles. E nas várias vezes que nós lutamos, repetimos e continuaremos dizendo. A educação é pública, é de qualidade, é da população, é da classe trabalhadora e para a classe trabalhadora. Não para esses serviçais, esses capitães do matos do século XXI da era moderna. Ótimo.